Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de Overleaf/LaTeX. Overleaf será a plataforma que nós iremos utilizar para escrever textos em LaTeX. Então, na aula de hoje, nós iremos elaborar essa lista de exercícios aqui de 4 questões. É claro que depois que você tiver a lista pronta, você poderá adaptá-la conforme as suas necessidades. Então, aqui é a nossa tela do Overleaf. Não há nenhum projeto por enquanto. Se você ainda não tem a sua conta, crie a sua conta, que é muito rápido esse processo. Depois que você tiver tudo acertado aí, tiver com a sua conta, vamos aqui em novo projeto, projeto em branco. Ele vai pedir que você nomeie. Então vamos colocar aqui lista 01. Pois bem, então por padrão, o LaTeX ele já traz aqui, né? Na verdade o Overleaf, né? Ele vai trazer aqui o título do documento, o autor, a data e assim por diante. Então nós iremos aqui apagar tudo isso, tá? Porque nós iremos começar do zero absoluto, beleza? Então, primeira coisa que nós iremos fazer é o seguinte, iremos colocar o comando document class em sua classe artigo, e aqui eu vou querer o tipo de papel A4 paper, beleza? No LaTeX, sempre que você inserir algo e você quiser visualizar, você tem que compilar, tá? Não é que nem no Word, por exemplo, que você, à medida que você digita, você vai vendo ali o resultado final já do seu projeto. Aqui não. Você digita, depois você compila e vê se está tudo certo aqui, né? Então, se nós compilarmos aqui, você pode ir nesse botão aqui, ou então clicar Ctrl Enter, que ele vai compilar. Aqui deu erro, por quê? Porque não tem nada ainda escrito, né? Então a gente vai colocar aqui o nosso begin document. Ou seja, dentro desse ambiente, tudo que você digitar aqui aparece. Por exemplo, se eu colocar início, Ctrl Enter, aqui vai aparecer, Dá um zoom aqui, início, beleza? Aqui você poderia já começar uma lista de exercícios, né? Exercício 1. Determine. Aqui, exercício 2. Calcule. Se você der um Ctrl Enter, vai aparecer. Interessante que o Overleaf aqui ele não reconhece a quebra de linha automática, né? Então aqui você vai colocar 2 barras para quebrar a linha. Vai ficar exercício 1 e exercício 2, beleza? Aqui no início você pode colocar também um no indent, para acabar com esse recuo aqui, né? Tá aí. Então com essas simples informações aqui, você já pode dar início a um projeto. Porém, eu não quero sempre estar digitando exercício 1, 2, assim por diante. Até porque, supondo que eu queira colocar 3 questões. Exercício 3. Mostre que... Então aqui eu vou Ctrl Enter. Supondo que, por alguma razão, eu decida apagar a questão de número 2. Não é mais interessante para mim. Quando der um Ctrl Enter, observe que a contagem aqui da numeração ela não vai alterar automaticamente. Você vai ter que ir aqui e fazer essa alteração manual, beleza? Vamos ver aqui uma maneira de automatizar essa questão da contagem. Então, para isso, a gente vai criar um comando aqui, né? Essa aqui vai ser a nossa primeira macro. Então, barra new counter, beleza? Esse é o nosso primeiro comando. Esse contador, eu vou dar o nome dele de pro. Em seguida, a gente vai criar aqui um novo comando. Esse novo comando ele tem 3 espaçozinhos aqui, né? O primeiro espaço é para você dizer o nome desse comando, que eu vou chamar de barra questão. Aqui é quantos parâmetros ele vai ter. Ou seja, eu vou querer que ele tenha um parâmetro, que é exatamente aquele parâmetro onde eu irei colocar o enunciado da questão. Então eu vou colocar 1 aqui. E agora eu vou dizer o que é que eu quero que ele faça. Olha só. Eu quero que ele utilize inicialmente o meu contador pro. Eu criei um contador, eu vou utilizar. Então eu vou adicionar esse contador. Add to counter. Beleza? Eu estou adicionando aqui o contador pro
E essa contagem, eu quero que ela seja feita de 1 em 1. Por isso que eu vou colocar o número 1 aqui. Ou seja, quando eu colocar barra questão, ele vai iniciar pela questão 1. Depois, outro barra questão, questão de número 2, e assim por diante. Eu quero que não haja indentação. Eu quero também que haja uma quebra de linha. A cada nova inserção de barra questão, eu quero que ele quebre a linha automaticamente. E agora eu vou colocar aqui um text bf e eu quero que apareça exercício. Aqui eu vou chamar o contador dpro. E aqui eu fora eu vou colocar o meu parâmetro, hashtag 1. Aqui eu posso colocar um ponto. Vamos agora aqui. Barra questão, calcule, beleza, então tá aí, exercício de número 1, calcule. Se eu quiser colocar outra questão, determine. Então, tudo funcionando direitinho, né? Ele está considerando aí a contagem, né? A numeração, 1, 2. Está ocorrendo também a quebra de linha automática da forma como nós esperávamos. Então, para isso agora, eu vou apagar essa parte e vou digitar aqui a primeira questão da nossa lista. Olha só, voltando aqui na nossa lista, lembrando que a primeira questão é tudo isso daqui, né? Então, vamos copiar aqui o enunciado. Mas, desde já, nós teremos que inserir aqui alguns pacotes. Então, o primeiro pacote que eu vou colocar na verdade, é uma série de pacotes que nos permitirão utilizar símbolos matemáticos. Tá? Então, beleza. Inserimos aqui os pacotes. Inserimos aqui o enunciado da questão. E esse daqui é o resultado, tá bom? Observe que a questão não está completa, tá? Ainda falta colocar os itens. Então, para isso, a gente vai criar um novo comando. Esse comando, a gente vem aqui no nosso preâmbulo. Esse comando, eu vou chamar de myItems, tá bom? Então, ó, new comment. Aqui, eu vou colocar o nome que eu quero, myItems. Eu quero que tenha 5 parâmetros. E aqui eu vou dizer o que é que eu quero que aconteça, beleza, gente? Então, antes de nós continuarmos, é necessário aqui a gente colocar um pacote muito importante, que é o multicall, que vai nos habilitar a utilizar esse comando de colunas, para inserir colunas, tá bom? Então, eu vou dar aqui o begin, e agora eu posso utilizar o multicalls. Lembrando que o nome do ambiente é multicalls, mas o nome do pacote não tem esse S, tá? É só multicall. Sempre que você der um begin, você tem que fechar com end. End multicalls. Aqui na frente, pessoal, ó, você tem que também especificar a quantidade de colunas que você quer. Em seguida, eu vou colocar aqui um outro ambiente, que é o description. Description. Então, novamente aqui, fechar com end description. E aqui você vai colocar os itens, ó. Item 1. Aqui eu já vou copiar e colar, que eu vou precisar de 5. Aqui eu vou colocar A, B, C, D, E. E aqui eu vou colocar meus parâmetros na frente, ó. Hashtag 1 e assim por diante. Aparentemente já está tudo ok. Vamos aqui no nosso texto. Vou colocar agora barra myItems. Observe que já aparece aí 5 parâmetros. Então o item A é 2, o item B é 3, o item C 4, D 5 e o item E 6. Vamos aqui dar um Ctrl Enter para ver se está tudo certo. Então apareceu aqui, né, ó, como a gente já previa, né? O item A2, item B3, tudo certo.
Então, a questão de número 1 já está perfeita. Vamos aqui agora para a questão de número 2. Para a questão de número 2, observe aqui que nós temos as expressões aqui trigonométricas, né? Então, para isso, a gente tem que criar um operador que nos permita escrever esses símbolos, tá bom? Então, aqui a gente vai voltar aqui no nosso preâmbulo e vai escrever esses comandos aqui. Beleza? Isso aqui são vários e vários operadores que a gente está aqui criando, né? Utilizando esse comando /declare math operator. Então aqui você vai dizer o nome do código, né? A forma como você vai escrever /sen e vai aparecer o seno. E assim por diante, ó. Quando eu colocar o código /cs, vai aparecer cosseno, /tg tangente e assim por diante. Tranquilo? Então agora nós iremos copiar aqui o enunciado dessa segunda questão. Vamos lá. Então uma vez aqui copiado, vamos dar um Ctrl Enter. E observe que aparece tudo certinho, ó. Só comentando aqui um pouquinho. Mostre que aqui, pessoal, são símbolos matemáticos, né? Isso aqui você tem que se familiarizar com o tempo, tá? Esse não é o intuito da aula de hoje. A aula de hoje é mostrar como elaborar uma lista de questões. Então, olha só, mas só comentando rapidamente. Sempre que você vai inserir um ambiente matemático, você coloca assim, ó, esse símbolo aqui, o cifrão, beleza? Então, você abre o cifrão e fecha o cifrão e coloca aqui dentro o símbolo matemático. Ó, para todo alfa pertencente ao conjunto dos reais, valem as identidades trigonométricas. Vamos para a questão de número 3. Olha só, a questão de número 3 vai aparecer essa tabela aqui, uma tabela também bem legal, bem famosa, né, dos ângulos notáveis. Vamos aqui copiar o enunciado e a gente vai comentar algumas coisas também. Então, já aproveitei aqui para copiar também a questão de número 4. Olha só. Questão de número 4, a questão de número 3. Observe que a 3, ela veio com uma série de defeitos aqui, né? Ó. Isso aqui, pessoal, acontece por conta que a gente não inseriu os pacotes necessários para que o Overleaf reconheça os comandos. Então, nós iremos aqui adicionar alguns pacotes. Então, beleza, os dois pacotes são esses aqui, ó. Na verdade, tem mais de um pacote, é porque com o mesmo código use package, você pode inserir aqui vários pacotes. Então, eu coloquei esse pacote aqui de cores, tá? O Xcolor. Então, aqui tem várias e várias paletas de cores que você pode estar utilizando. Esse comando table aqui é para a gente utilizar um comando que ele vai intercalando as cores, né? Então, sem esse comando aqui, a gente não consegue fazer. Comando também tabular, para utilizar tabelas, colorir tabelas, enfim, tudo isso daqui faz parte da configuração dessa tabela que nós iremos criar. Então vamos compilar aqui, você vai ver que agora ela está toda formatada, como nós queríamos. Voltando aqui para a tabela, observe que a questão começa aqui, considera a tabela abaixo, eu coloquei aqui um Begin Center, para você centralizar tudo que você colocar aqui dentro desse ambiente Begin Enter, ele vai centralizar. Então, eu coloquei aqui a tabela ao centro. Utilizei aqui, ó, o Begin tabular. O Begin tabular é o seguinte, pessoal. Você escolhe aqui, inicialmente, ó, quantas colunas você quer que essa tabela tenha. A quantidade de linhas vai ser de acordo com a quantidade de quebras que você fizer aqui, tá? Na primeira linha, eu coloquei aqui um multicolumn, né? O que é que esse multicolumn faz? Ele vai agregar várias células em uma só. Então, eu coloquei aqui um multicolumn, ou seja, esse multicolumn, ele vai agregar 4 células. Eu vou querer que o texto que eu colocar aqui ele fique centralizado. Eu coloquei ângulos notáveis aqui em negrito, ó. Beleza? Então, ele pegou aqui um espaço equivalente a 4 células e eu coloquei ele bem ao centro. Na segunda linha, eu utilizei aqui um multicolumn só na primeira célula aqui. Nessa primeira célula, eu coloquei ela de branco. Beleza? Coloquei aqui ela de branco. E nas outras eu coloquei os ângulos normalmente aqui. E assim por diante, ó.
Aqui houve uma quebra de linha. Na terceira linha eu coloquei aqui o seno e assim por diante. Esses detalhes aqui a gente não vai se ater porque não é o intuito dessa aula, mas vale a pena você dar uma estudada nesses comandos. Ó, observe que esses primeiros aqui são comandos de configuração da minha tabela. Se eu, por exemplo, mexer aqui, ó, de 2,5 para 1,5, ele vai achatar mais a minha tabela. Ele vai diminuir a altura das células. Voltando aqui para 2,5. Se eu modificar, por exemplo, aqui essa segunda informação aqui, ó, por exemplo, colocar para 2, o que vai acontecer? Ele vai espremer mais a tabela, né? Ele vai modificar aqui a largura de cada uma das células. E assim por diante, ó. Esse comando aqui é aquele que eu mencionei, o Row Colors, né? Ele vai intercalar essas cores aqui, ó. Eu coloquei para intercalar, primeiramente, começando pelo ciano a 50% e o pink a 50%. Então, ele vai sempre intercalar de 2 em 2 linhas, ó, essas cores. Então, é um comando bem legal aí que automatiza essa função aqui para você. Beleza? E na última questão, nós temos aqui esse enunciado, né, para você plotar o gráfico dessa função definida por partes. Como é que você faz isso daqui? Ó? Você vai utilizar o Begin Cases, né? Begin Cases. Então, você pode definir essa função aqui por parte, né? Com esse símbolo aqui bem bonitinho, tá? Em termos de questões, já está completa. Agora, a gente vai formatar. Observe que as margens aqui não estão no padrão, né? Da nossa lista aqui. Observe que ela aproveitou bastante aqui as margens. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, a gente vai aqui, barra use package, utilizar o geometry. Nesse geometry aqui você pode definir as margens, ó. Margem esquerda, eu vou colocar 1 centímetro. Margem direita, 1 centímetro também. A parte de cima, vou colocar 2 centímetros. E a parte de baixo eu vou colocar 2 centímetros também. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Falta colocar aquelas linhas aqui em cima, né, no cabeçalho, aqui também no rodapé. Então, mais um pacote, use package. Aqui eu vou utilizar o Fancy HDR. E também vou utilizar esse comando last page. Muito bem. Posso também modificar aqui a fonte, né? Colocar o fonte Noto. E com relação ao ambiente matemático, vou até dar um zoom aqui para vocês perceberem a mudança que vai ocorrer, ó. Observa aqui o formato aqui das expressões matemáticas, né? A fonte aqui da escrita vai alterar agora. Vou utilizar aqui para fontes matemáticas o pacote Euler. Ctrl Enter. Ó, observe que deu aqui uma mudança bem acentuada, né? O texto ficou até mais chamativo, ó. E vamos inserir aquelas linhas, tá faltando, ó. Vamos aqui, antes de Begin Document, vamos colocar o comando Page Style. Colocar aqui o estilo Fancy. Quando eu der um Ctrl Enter, vamos ver se vai funcionar. Pronto, ó, aquela linha que já apareceu. Só não apareceu aqui a linha de baixo. Na linha de cima, vou colocar alinhado à direita, R, Head. Vou colocar Prof. Tavares. E embaixo, alinhado também à direita, R, Foot. Vou colocar aqui, ó, curso LaTeX. Vou dar aqui o Ctrl Enter. Beleza, aqui em cima já apareceu, tá? Em cima já apareceu. Embaixo, por enquanto, não. Vamos colocar agora esse comando aqui, ó. Renew Command.
Aqui eu vou colocar barra head, rule, width. Aqui eu vou colocar 2 pontos. E aqui também renew command, barra, agora foot, rule, width, 2 pontos também. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ó. Observe que apareceu agora aqui a linha de baixo, tá bom? Ficou um pouco espessa. Vou colocar aqui 1.5. Dá aqui um Ctrl Enter. Pronto. Você também pode alterar aqui a página, né? A forma como vai aparecer isso daqui. Supondo, por exemplo, que você queira digitar uma lista mais longa, né? Essa lista, ela vai ter aqui uma quebra de página. Vai ter aqui uma questão... Calcule. Daqui um Ctrl Enter. Pronto, ó. Houve aqui a quebra de página. Questão de número 5, calcule. Eu quero mudar a forma como isso aqui vai aparecer, né? Esse índice aqui. Então, vamos aqui colocar agora o comando cfoot. Eu quero que fique alinhado ao centro. Vamos colocar página. Tá aqui um espaço. Página, eu vou utilizar o contador dpage. Novamente aqui um espaço de page, a página de referência vai ser sempre a última. Last page. Então vamos ver como vai ficar aqui. Pronto, a página 1 de 2, tá? E aqui página 2 de 2. Então esses aqui são detalhes, mas fica aí também essas dicas para vocês. Então finalizando aqui a nossa lista, beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.